Hoje o 8 em Ponto é especial direto de Brasília, capital da República. O comentarista político do Grupo RIC, Roberto Azevedo, já está por lá e conversa agora com a gente. Roberto, muito bom dia. Qual é a expectativa de início da sessão que vai votar aí a admissibilidade, a instauração do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rodrigo, bom dia a você que assiste o SC no Ar. A previsão é de abertura dos trabalhos às 9 da manhã. Às 9 da manhã vai haver uma série de interpretações, vai ser falado o regimento, vai ser aberta a palavra aos senadores. Essa sessão deve se estender até o meio-dia, depois retorna no início da tarde, vai até às 18 horas, reabre para à noite, enfim, acontecer essa votação, a manifestação dos 81 senadores. Eu estou aqui com dois protagonistas do processo, dois senadores por Santa Catarina, Dalírio Beber e Dário Berger. Bom dia, obrigado pela presença. O que esperar desse processo, senador? Primeiro, bom dia, digamos, a você, bom dia a todos os catarinenses. A expectativa, digamos, é exatamente aquela que tem todos os brasileiros, de que nós possamos, com as decisões de hoje, de forma responsável, os senadores darem fim a um governo que não tem mais condições de dialogar com a população brasileira e encaminhar soluções para a grave crise em que o próprio governo colocou, digamos, o país. Ou seja, cada um dos senadores tem essa responsabilidade de acompanhar com atenção o sentimento também que existe na rua. O impeachment é um processo jurídico e político. Jurídico porque tem que ter caracterização dos crimes de responsabilidade. E isto foi muito claramente debatido pela Comissão dos Deputados Federais, que culminou com uma votação de 367 deputados pelo prosseguimento do impeachment. Aqui no Senado, a partir do momento em que chegou a matéria a esta casa, ele foi examinado com exaustão pela Comissão Especial de Inquérito, que votou na última sexta-feira pelo prosseguimento do processo de impeachment. E hoje é a decisão derradeira, ou seja, a instauração propriamente dita do processo jurídico e político que pode levar à decretação definitiva da perda do mandato da Presidente da República. Esta perda está acontecendo por quê? Exatamente porque o governo não está tendo capacidade de poder fazer a superação e o enfrentamento da crise em que ele mesmo colocou o país. O senador Dário Berger participou da comissão especial que traz a matéria para cá, quer dizer, recebendo a admissibilidade que foi dada lá na Câmara dos Deputados. Senador, dá para dizer que a situação é irreversível do ponto de vista afastamento e depois dos até 180 dias a perda do mandato de Dilma Rousseff? Bem, eu acho que nesse momento sim, né? O momento seguinte vai depender do desempenho do novo governo que se instalar. Aliás, o Brasil está enfrentando uma crise sem precedente na sua história e, na minha opinião, a Presidente da República não está sendo afastada única e exclusivamente pelo fato da pedalada ou pelo fato dos decretos. Na verdade, é um conjunto de coisas que colocaram o Brasil num buraco jamais visto na história recente do país. A grande verdade é que a presidente perdeu todas as condições de governabilidade, perdeu o apoio da sociedade, que foi às ruas, perdeu o apoio do Congresso Nacional, perdeu o apoio dos agentes econômicos e nós estamos enfrentando, como falei, uma crise jamais vista na nossa história. O desemprego bateu a porta já de mais de 11 milhões de brasileiros e de brasileiras. Do jeito que está, não pode ficar, porque a cada dia que passa a situação se agrava. Então, esses fatores todos acabam ensejando, vamos dizer, o afastamento da Presidência da República. Na votação de hoje, me parece que não terá surpresa. Os senadores vão votar pelo afastamento da Presidente e depois é um outro cenário. De minha parte, resta a minha torcida, o meu desejo que o país possa voltar aos trilhos, possa apresentar um plano mínimo de salvação nacional para voltar a crescer, prosperar, gerar emprego e oportunidade, para que os brasileiros possam crescer junto com essas atitudes.
É aquela máxima, senadores, de que um governo cai por fatores econômicos que prejudicam o quadro político. É o caso agora, senador? Com certeza, digamos, hoje nós temos mais de 11 milhões de pessoas procurando emprego, mas foram geradas, ou seja, novas demissões, somente no início do ano passado até agora, mais de 2 milhões de pessoas que tinham seu emprego com carteira assinada, que estão hoje desempregados. Pior do que isso, é a expectativa daqueles que estão hoje ainda empregados, que poderão estar na iminência de serem convocados pelos seus patrões com uma cartinha de demissão. E o patrão não faz isso com espontaneidade, não faz isso vibrando, muito pelo contrário. Ele também chora o fato de ter uma empresa instalada, um ativo que era o seu pessoal, o seu quadro de funcionários, totalmente preparado para poder produzir. Hoje nós temos muitas empresas do Brasil com mais de 60%, aliás, mais de 40% da sua capacidade inteiramente ociosa. Isso é uma perda muito grande, porque a arrecadação não acontece nem para a União, nem para os estados e nem para os municípios. Os municípios vivem a sua maior crise por falta de recursos e de condições de poder responder à altura às demandas dos seus munícipes. Haja vista, digamos, a questão principal da saúde pública, onde os municípios estão sendo sobrecarregados em razão da ausência da União no investimento para financiar uma prestação de serviços adequada. Só que para se ter um impeachment, precisa ter um fato determinado e esse fato está centrado nas pedaladas fiscais, chamadas pedaladas fiscais, armações do governo para conseguir reverter o quadro ruim das contas públicas. Senador, esta questão política, macro, pesou mais do que o fato determinante, mesmo na hora da comissão especial analisar o fato? Não, eu acho que a questão formal, a questão específica, ela pesa muito mais do que a questão política. Evidente que se alia a situação econômica e social do país, a questão política, a todo esse conjunto que não pode ficar alheio a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de incerteza, de desesperança, de descrença. Pais e mães hoje não têm mais esperança de encontrar uma boa escola para os seus filhos, de levar o seu pai, o seu parente para um hospital e ser bem atendido. Quer dizer, são fatores que, evidentemente, consolidam o processo. Mas os fatores formais do processo é que embasam, porque sem base legal o impeachment não poderia acontecer. E eu estou convencido de que o relatório do senador Anastasia tipificou bem que tantas pedaladas quanto a abertura de créditos adicionais, suplementares, infringe a Constituição, infringe a Lei 1079, que estabelece o processo de impeachment, portanto, há crime de responsabilidade e por isso nós estamos aqui hoje, terminando um ciclo de amplos debates, discussão que nós travamos, para votar definitivamente, então, o processo e dar continuidade depois, só que, aprovando hoje, afasta o presidente por 180 dias. E depois se julga o mérito de toda essa questão. O senhor tem conversado com o vice-presidente Michel Temer, que, na eventualidade do afastamento, assumirá a presidência da República ainda esta semana? Olha, eu falei com o Michel Temer semana passada, fui expressar para ele a minha preocupação de que ele não poderia fazer um governo semelhante ao governo que está aí instalado. Não podia fazer um pouquinho mais do mesmo. Ele tinha que ser inovador. Ele tinha que surpreender na formação de uma nova equipe e na formação de um plano econômico que pudesse angariar, vamos dizer assim, a simpatia da sociedade. Porque se isso acontecer, automaticamente ele vai ter o apoio parlamentar, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal. Ele estava discutindo essa questão, ele estava pensando sobre isso, era essa a disposição dele, de cortar ministério. Entretanto, tinha uma outra corrente no governo que defendia que deveria utilizar o mesmo modus operandi que está aí. Eu demonstrei a minha preocupação, solicitei a ele que repensasse, e pelo que eu vi nos últimos dias, pela imprensa, o presidente está repensando isso, parece que vai cortar 10 ministérios, vai escolher um ministério de peso,
e com isso resgata a estabilidade do setor público e do setor político, resgata o conceito com os agentes econômicos e cria um novo momento. Quem sabe surge daí uma nova esperança para que a gente possa voltar a crescer e se desenvolver. Senador, o PSDB vai ter que papel nessa eventualidade de um governo de transição com Michel Temer? De absoluto e total apoio a todas as medidas que forem enviadas ao Congresso Nacional, com o intuito de fazer a reversão dessa situação grave que o país vive. Este é um compromisso do PSDB. Não estamos preocupados em ocupar ministérios, em termos a participação do PSDB enquanto partido, digamos, no governo, como troca de apoio. Absolutamente. Nós temos uma responsabilidade gigantesca com o país. O PSDB já foi governo em 95 a 2002, realizou profundas transformações em nível socioeconômico e nós queremos resgatar. E se houver, digamos, por parte do presidente, da presidência, que se instala a partir de amanhã com a decisão favorável ao afastamento temporário da presidente Dilma. Nós, do PSDB, haveremos de dar total cobertura, tanto em nível de Câmara quanto em nível de Senado Federal. É meio complicado, mas dá para arriscar um placar? Olha, eu acho que dá. Eu arriscaria uns 53, 54 votos, de 50 para cima. Eu acho que não baixa de 50. Essa é a expectativa que eu percorro os parlamentares do Senado e me dá essa impressão que o placar vai ser bastante favorável ao impeachment. Senhor senador. Digo que assim, o Senado Federal não vai frustrar a nação brasileira. Dará, digamos, o número de votos que for necessário agora e com certeza com um governo que se estabelece e que de fato acene com a possibilidade de nós recuperarmos o direito de conjugar o verbo pensar, nós deveremos ter lá na frente também um afastamento definitivo para decretarmos uma nova história no país. Obrigado ao senador Dário Berger, do PMDB, ao senador Dalírio Beber, do PSDB. Os trabalhos aqui no Senado da República começam às 9 da manhã, como nós já falamos, devem prosseguir até meio-dia, com muitos discursos, muitas contemporizações, é claro, o fato determinante no centro da questão, mas também toda a conjuntura política que cerca, mais uma vez, esse momento histórico para o país. A nossa jovem democracia vai passar pelo segundo processo, já passa, né, pelo segundo processo de impeachment. Vamos ver o que isso vai significar na história do país e no crescimento da nossa economia e também do nosso quadro político. Daqui a pouco eu volto para falar com o senador Paulo Bauer, do PSDB, outro que participa dessa votação histórica aqui no Senado Federal. Voltamos a Florianópolis.